Olá, Shalom, graça e paz, a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Primeiramente, para quem não me conhece, eu me chamo Daniele. Hoje é dia 23 de dezembro de 2022 e eu quero aqui compartilhar uma passagem na qual estou desde ontem meditando nela. E eu fiquei maravilhada com ela. E como a palavra de Deus nos diz que de graça nós recebemos, de graça nós devemos dar. Então o Espírito Santo está me impulsionando de fazer esse vídeo. Por isso eu estou obedecendo e fazendo. E sem delongas, Efésios capítulo 2, versículo 14, diz assim: Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne. Para quem não sabe, esta carta aqui, quem escreveu foi Paulo, à igreja de Éfeso, e ele estava descrevendo aqui sobre o nosso libertador, salvador e redentor, Jesus Cristo de Nazaré. Para nós entendermos essa passagem aqui, primeiramente nós precisamos ir para o Antigo Testamento, que está em Gênesis, que é onde iniciou essa barreira de inimizade. E você me pergunta aí, irmã Dani, aonde que iniciou? Por que em Gênesis? Iniciou quando Adão pecou. Você lê lá no livro de Gênesis, Deus ele descia ao jardim e falava com Adão. Deus era amicíssimo de Adão. Ele conversava face a face com ele. Ele tinha um vínculo com sua criação. Porque, para quem não sabe, o nosso Deus é o nosso Criador. Nós somos a criação dele. Então, quando Adão pecou, dando ouvidos à sua esposa, na qual foi persuadida pela serpente, essa barreira se levantou entre o Criador e a sua criação. E foi passado de geração em geração essa inimizade. Só que chegou um tempo que Deus olhou assim pela infinita misericórdia. Eu vou começar a ter uma amizade com a minha criação novamente. Eu estou conjecturando, a palavra não diz isso. E foi quando Deus envia o seu Filho unigênito, único, a Bíblia diz, por amor de nós. Ele desce na terra e cumpre o seu propósito, a sua chamada. E nesse cumprimento da sua chamada, do seu propósito, nós aprendemos aqui no livro de Efésios qual era a verdadeira essência, além de nos salvar, é claro, de salvar toda a humanidade. Mas com a salvação, ele veio carregando a amizade, veio trazendo a amizade. Porque aqui diz que através da carne. Por que da carne? Porque a carne do Senhor Jesus foi crucificada na cruz. Através desse ato, desse sacrifício, se rompeu, como a Bíblia diz, rompeu o véu se rasgou, o véu da inimizade entre Deus e a sua criação. Jesus veio com esse propósito. Ele tinha que romper primeiramente a inimizade para poder a salvação chegar na terra. Então, Jesus, com infinito amor por nossas vidas, cumpriu esse propósito.
E desde aí mudou novamente. O nosso Deus, ele é perito em aliança, em amizade, em vínculos. Eu quero enfatizar 3 tópicos aqui nessa passagem. O primeiro, eu já iniciei, de onde se iniciou a inimizade. O segundo é ele se preocupar, eu estou falando dele, Deus, falando de Deus, nosso Criador, em se preocupar em voltar a ter essa amizade conosco, porque ele poderia muito bem, se corrompeu, pecou, não quero mais ter amizade com a minha criação. Ele poderia muito bem, se ele quisesse, ele poderia. Mas ele não, ele quis novamente, foi por isso que ele enviou Jesus. E o terceiro, que é interessante, que Adão, ele tinha uma amizade com Deus e Satanás fez questão de se meter nessa amizade. Para vocês terem uma ideia de como essa palavra amizade ela é muito forte, como ela se inicia em Gênesis e como ela se termina em Efésios. Na verdade, se termina em Mateus, Marcos, Lucas e João, que é quando Jesus veio e foi crucificado, que está nos evangelhos escrito. Só que Paulo enfatiza aqui em Efésios, porque Paulo vai depois de Jesus. Então, Adão tinha essa amizade e o Satanás veio e se meteu nessa amizade. Você pode ler de Gênesis a Apocalipse sobre vários versículos que fala de amizade, fala sobre vínculos. Eu quero deixar 4 versículos aqui para você meditar na sua casa com relação à amizade, com relação a amigos, com relação a vínculos. Eu não sei como é que você chama o seu amigo, se você chama, é uma amizade, é um amigo, eu não sei como é que você chama, mas eu quero deixar 4 versículos que diz, e eu amo muito essas passagens bíblicas. Um é Salmo 133 que diz: quão bom e suave é que os irmãos andem em união. Olha Deus falando, amizade. Ele diz lá no versículo 5 que quando o povo está em união, Deus derrama o óleo sobre a cabeça de Arão, sobre o sacerdote, né? E derrama e vai escorrendo sobre a barba dele. E assim ele ordena a bênção sobre o seu povo, a Bíblia diz. O segundo versículo é: há amigos mais chegados que irmão. Provérbios 18 e 24. Há amigos mais chegados que irmãos. Significa que você tem irmãos, pode ser biológico, pode ser irmãos em Cristo, mas tem aquele amigo mais chegado, aquele que você confia, aquele que você fala tudo para ele. Eu tenho uma amizade assim, que tudo eu falo para ela, tudo, seja das coisas ruins, as boas, seja pecados. A Bíblia diz que nós devemos confessar nossos pecados, e a Bíblia diz que todo dia nós pecamos. Então ela é minha confidente. Primeiro Deus, que sabe de tudo na minha vida. E segundo ela. Terceiro, Tiago 4,4, que diz assim: quem é amigo de Deus é inimigo do mundo. E quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Lembra o que aconteceu com Adão no início? Ele era amigo de Deus,
Mas quando ele pecou, ele se tornou inimigo. Houve a barreira de inimizade. O pecado, ele tem as suas consequências. Pode ser qualquer pecado. Interessante que poderia, estou conjecturando de novo, poderia até assim, Adão, Deus falou com Adão, ele poderia ter pensado assim, mas não tem nada a ver eu comer daquela fruta, não tem nada a ver, como muitos cristãos falam hoje, né? Não tem nada a ver. O demônio não tem nada a ver. Não tem nada a ver, eu posso fazer isso, eu posso falar aquilo, eu posso ouvir uma música do mundo, posso falar um palavrão, usar minha boca que louva a Deus para louvar Satanás, falar palavrão. Não tem nada a ver. Torna inimizade. Isso torna inimizade. Malaquias, capítulo 4, versículo 6, diz assim: e converterei o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Eu amo essa passagem também. Aqui fala de amizade, porque havia, ele está falando que havia inimizade, e ele diz que vai fazer isso aqui para que não vá destruir toda a humanidade. Você lê lá, interessante que finaliza o Antigo Testamento com uma promessa, que ele vai converter o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais. Por quê? Ele está falando que havia inimizade, como ainda há inimizade. Nós não estamos falando aqui somente de amizade de amigos, amados. Estamos falando aqui também, eu estou falando aqui de amizade entre família, entre pai e mãe, entre filhos e pais, entre avós e netos, bisavós e tataranetos, entre amigos. Deus, ele se importa sim com a amizade. Senão ele não teria enviado o seu filho para romper com essa barreira de inimizade. Eu quero citar aqui, para finalizar, como Deus ele se importa com a amizade. Eu quero dar exemplos na Bíblia. O mundo, gente, ensina aí que a nora não deve gostar de sogra, que sogra não deve gostar de nora, que genro não deve gostar de sogro, que filhos não tem que ter amizade com pais, filho tem que ter amizade só na rua. Tios não deve ter amizade com sobrinhos. Mas eu quero te levar para a palavra e dar exemplos de amizade na Bíblia. No Antigo Testamento fala sobre uma nora com uma sogra, que é Ruth e Noemi. A Ruth honrou tanto a sua sogra que ela disse que o Deus de Noemi seria o Deus dela. Olha a amizade. Olha o vínculo que elas tinham. Genro com sogro. Antigo Testamento. Moisés e Jetro, seu sogro. A Bíblia diz que Moisés estava sobrecarregado, porque ele estava liderando muita gente. Era tanta gente que estava vindo até ele, e Deus falou que ele ia ser o libertador do povo do Egito. Só que ele tinha muita gente que ele estava liderando, ele estava sobrecarregado. E Jetro, seu sogro, deu uma ideia para ele. Falou: Moisés, levanta líderes desse povo aí, e cada líder dá uma porção de pessoas, uma equipe de pessoas para ele liderar. Da equipe de 30, da equipe de 50, da equipe de 100. Levanta fulano e dá tantos para ele. E aquilo foi tirando aquela sobrecarga da costa de Moisés. Hoje tem igrejas que trabalham com visão celular.
dessa passagem. A visão celular trabalha com isso, porque quando a igreja está multiplicando, crescendo demais, não tem como um pastor liderar toda essa multidão, não tem como um apóstolo somente liderar toda essa multidão, senão ele ficaria sobrecarregado que nem Moisés. Então ele levanta apóstolos, ele levanta pastores, ele levanta líderes de célula e assim sucessivamente. Para quem trabalha com visão celular está entendendo o que eu estou falando. Então isso aconteceu com Moisés. Tio com sobrinho, Abraão e Ló. Ló se meteu numa enrascada, mas o tio dele, Abraão, foi lá e guerreou por ele, e resgatou Ló, e salvou ele. Quantos lares nós vemos hoje que tio não tem vínculo com sobrinho? Sobrinho não gosta de tio, não gosta de tia. Agora vamos para o Novo Testamento. Marido e mulher. Eu não vou muito longe não, quero falar de Jesus e de Maria. Se você estudar os 4 evangelhos, você estuda lá sobre a vida de Jesus e Maria, especificamente no livro de Lucas. Você vai ver lá como que era a vida de Maria com Jesus. O vínculo, a amizade, estou falando de amizade. Havia uma conexão ali dos céus no meio dos dois, que quando um já ia fazer, o Espírito de Deus já tinha falado com o outro, e aí ele falava, tudo bem, pode fazer. Quando José, falando de José e Maria, Jesus e Maria, José e Maria. Quando José tentou deixar Maria, porque ele descobriu que ela estava grávida, ele ia abandonar ela. E aí o anjo de Deus foi lá e falou, olha, toma Maria como sua esposa, ela está grávida, ela está grávida e foi o Espírito Santo que pousou sobre ela e tal, e vai nascer Jesus, toma ela como esposa. Ele obedeceu. Quando tentaram matar Jesus, quando era pequeno, Deus falou com José, leva a mulher e leva o filho para tal lugar, porque estão tentando matar as crianças de 0 a 3 anos. Maria não retrucava, porque ela estava ligada, Deus já tinha falado com ela, eles tinham uma amizade. Ela não retrucava e dizia, não vou. Eles tinham uma amizade, eles tinham vínculos. Para finalizar, uma amizade. Jesus e João Batista, seu primo. Que um era mais velho do que o outro, 3 meses. Mas havia uma amizade. Tem uma outra amizade também, que eu disse que ia finalizar, né? Jesus com João, o seu amigo, que ele diz, há amigos mais chegados que irmãos. Ou seja, Jesus tinha vínculo com o primo João Batista, vínculo de amizade, teve vínculo com o seu discípulo, vínculo de amizade. Como Deus se importa com essa palavra amizade? E como nós vemos hoje, agora eu vou finalizar, uma inimizade no meio de famílias, no meio de lares, no âmbito de trabalho, entre marido e mulher, filhos que não compreendem mais pais, pais que não compreendem filhos, inimizade. Se você vê isso acontecendo onde você está, não tenha dúvida que Deus não está no centro.
Quem está no centro é a serpente, que colocou essa barreira de inimizade. E só quem pode romper essa barreira de inimizade, seja onde você estiver, é através de Jesus. Ai, irmã, mas eu sou cristã. Está acontecendo na minha vida. E Jesus está na minha vida. Você pode ter dado brecha, dado legalidade para a serpente entrar com inimizade. Quem sabe você deu ouvidos a pessoas. A palavra de Deus diz em Provérbios: 6 coisas Deus odeia, e a 7ª ele abomina: o irmão que semeia contenda entre o irmão. Olha como Deus é contra a inimizade. E olha que como Satanás é perito em inimizade. E agora eu finalizo essa passagem. Que o Espírito de Deus e o Senhor Jesus entre na tua casa, entre na tua vida, rompendo essa barreira. É através do sangue de Jesus, é através do nome de Jesus, porque no nome de Jesus é desfeita as obras do diabo. Se você se identificou que há inimizade entre você e alguém, ou na sua família, ou não está na sua vida, está na vida de outras pessoas, ore por essas pessoas, que o Senhor Jesus entre e desfaça e derruba essa barreira das trevas, a barreira da inimizade. Nós, como ministros da palavra de Deus, nós devemos lutar contra o império das trevas. Hoje está imperando nas igrejas esse espírito de inimizade e nós devemos romper debaixo do sangue de Jesus. É no nome de Jesus, porque esse nome, ele tem poder. E aqui eu finalizo. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa. Foi um pouco demorado o vídeo, mas era necessário eu expressar tudo que Deus colocou no meu coração. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, trazendo vínculos, trazendo amizade no meio da tua parentela, no meio da tua igreja, no meio dos teus familiares, na tua empresa, no meio dos teus funcionários. Que o Senhor entre hoje, eu profetizo no nome de Jesus, que o Senhor entre rompendo toda a barreira de inimizade e trazendo vínculos de amizade. É o que eu declaro e profetizo, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Shalom, shalom.